Então, vamos lá. Dando continuidade aí à matéria, né, que a gente já viu, só para situar, de repente, quem não participou da outra aula, a gente terminou a aula falando dos repetitivos, né? E aí até vou fazer aqui o compartilhamento da tela para ficar mais fácil, como sempre faço. Né? A gente tem ali, só para reiterar, né, de que a gente alterou até a data da prova também, né? Isso a gente botou para o dia 16, para dar tempo de finalizar o conteúdo, né, e tirar as dúvidas de vocês. E uma das coisas que a gente, só recapitulando aqui dos repetitivos, que a ideia central dos repetitivos é justamente nos aproximar do que deu certo, né, nos países que utilizam a chamada common law. Né, o nosso civil law, nosso baseado vocês já estudaram até isso, né, já tem essa noção, em códigos, né, a gente se baseia, né, nas normas estabelecidas em códigos, temos Código Civil, Defesa do Consumidor, né, então essa é a nossa experiência. E nos países da Common Law eles utilizam, né, a forma de precedentes, né, eles dão importância ao que decidem os tribunais e acabam os tribunais ditam, né, como vão ser julgados os processos. E aí o nosso sistema, né, verificou que diminui o número de demandas, né, e baseado naquilo que você já viu da duração razoável do processo, a gente tem essa aproximação que é interessante lá. Assim como eles têm adotado algumas coisas da Civil Law, a gente, através dos repetitivos, é mais um instrumento, né, para uniformizar né, o entendimento no país sobre uma demanda, né, específica, nós falamos ali, né, um mesmo caso de direito que se repete, e aí você, né, criou-se um sistema de precedente, né, de você ter que respeitar isso. Né, inclusive, é caso de julgamento rápido, liminar, caso de julgamento monocrático nos tribunais. Né, então, isso é uma tendência, isso é algo que eles viram que deu certo na Common Law e está se copiando aqui no nosso país. Tá? O que a gente vai ver além agora, nesse próximo tópico? Né, o chamado agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Tá? É bem simples, se você analisar, é um artigo só, tratando, é o 1042, que está aqui na tela. Para que serve? E aí eu até atento isso para vocês, para na prova, né, assim como na carreira de vocês, não utilizar só o termo agravo. Né? A gente vê que tem nós já estudamos 3 tipos de agravo. É o agravo de instrumento, lembra aquelas hipóteses do 1015, né, casos que estão nos incisos do 1015, né, e aí o STJ ampliou, passei para vocês ali até o link de outras hipóteses, e ainda bem até que ampliou, né, porque a gente precisa dessa ampliação. São decisões interlocutórias, geralmente com urgência. Depois tem o agravo interno, que era para a situação de decisão monocrática do relator, e você objetiva com o agravo interno um julgamento colegiado. Tá? Então, tem o segundo agravo que nós já vimos. E agora o terceiro. O terceiro é o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Tá? Assim que eu chamo. Por que eu falo que é um erro comum dos alunos colocar, né, coloca uma situação fática na primeira questão, dizendo qual recurso você utilizaria. E aí vocês vão ver, inclusive eu vou postar ali na Mediateca depois um exercício sobre essa primeira questão, que é você identificar qual recurso que utiliza. A ideia é que vocês tenham essa prática para quando cair uma decisão, ou vocês estiverem, né, em frente a uma decisão, você sabe qual é o recurso cabível. Então, isso você tem que apontar. E aí, o erro é botar só agravo. Né? Ah, professor, mas é óbvio que eu estava falando do agravo de instrumento. É óbvio que eu estava falando do agravo. Não existe, é óbvio, você tem que apontar qual é o recurso de forma completa. Se botar só agravo, está errado. Assim como se você fizer um recurso, você redigir, interpor um recurso, você não vai botar vem interpor agravo. Eles vão querer saber. Tá, é agravo em recurso especial? É agravo interno? Ou é agravo de instrumento? Que são coisas totalmente distintas. Tá? O que eles têm em comum é o termo agravo. Tá? Que a gente já
tinha mencionado, né? Embargos, a gente vai ver que existem 2, né, em termos de recurso, e agravo tem 3. Tá? Para que serve o agravo em recurso especial ou extraordinário? Lembra da hipótese de onde ele é cabível para destrancar um recurso especial ou um recurso extraordinário. Quando, e a gente vai ler aqui no 1042, ele é bem claro, né? Quando o tribunal acou, o presidente ou o vice-presidente, lembra que nós tratamos disso, é muito comum eles represarem, eles trancarem recurso especial e extraordinário, porque eles fazem aquela análise de admissibilidade. Nós já falamos que esses 2 recursos são muito cheios de requisitos de admissibilidade. A gente tem pré-questionamento, além dos 5 clássicos, tem pré-questionamento, o recurso especial tem o dissídio jurisprudencial, se você utilizar, tem que saber fazer, o extraordinário tem a repercussão geral, então é muito comum trancar a CO. Lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, o terceiro vice-presidente vai lá e diz que não admite. E aí o objetivo do agravo, desses agravos aqui, são justamente fazer com que o recurso, do que essa admissibilidade, ela vai ser feita nos tribunais superiores. Então você busca destrancar o teu recurso que está represado, que está trancado. Por isso esse termo, nesse jargão jurídico, trancar, destrancar, e o caso do agravo, ele serve para destrancar. Lembra que aquele vídeo institucional que eu botei ali para vocês no mural, do STJ, um vídeo de 9 minutos e pouco? Eles falam que mais de 50% dos processos no STJ são de agravo em RESP, né, um agravo em recurso especial. Né, eu estou colocando, né, alguns colocam abreviado lá no STJ, está como ARESP, A maiúsculo e RESP, para dizer que é um agravo em RESP. Né, lá no STF, AREXT, ou RE. Então, eles são mais de 50% do que está no STJ, é esse agravo, para ver como os tribunais, né, ACOS, né, no caso aí de segunda instância, eles procuram trancar, né, eles não admitem, é meio que padrão. Às vezes eu fico tanto quanto chateado que às vezes você faz um recurso bem feito, com pré-questionamento, todos os requisitos, aí vem uma decisão da vice-presidência dizendo que não usa uma decisão qualquer ali, padrão que já tem para outro caso. Às vezes, por isso que a gente tem que fazer o recurso mais curto, mais enxuto possível, para evitar, porque daí começa a lei muito, aí começa súmula 7, né? Não tem pré-questionamento correto, e aí isso acaba trancando, e esse agravo serve para destrancar. Vamos pegar aqui o único artigo que trata, né, o caput aqui é bem claro, diz como é que eu utilizo esse agravo. Então, na tua prova, vai ser bem simples, vai dizer ali que, né, o vice-presidente ou o presidente do tribunal não admitiu o recurso especial, né, ou não admitiu o recurso extraordinário. Você vai lá e não tem dúvidas de que é o agravo em RESP. Tá? Diz aqui, cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial. Então, é aqueles casos que nós falamos já, é uma possibilidade grande aí, senão não teria tantos agravos em RESP, né, como eu falo lá naquele vídeo. Salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recurso repetitivo. Tá, aqui de novo ele diz, olha, se não admitiu, por exemplo, sei lá, entende que é intempestivo recurso especial, né, que você interpôs, você pode, né, ou seja, ele trancou por intempestividade, acho que você não comprovou que era feriado, último dia, então você vai poder, né, utilizar o agravo em RESP para destrancar. Então você a gente vai ver que a petição ela é protocolada, né, perante a vice-presidente, no nosso caso aqui eu posso colocar, né, que o terceiro vice-presidente ele despachou, não admitiu, porque achou que é intempestivo, eu vou protocolar para ele a petição dizendo, eu quero que suba. Então vai ter aquela mesma peça que a gente viu, que é muito comum, que é a de interposição, aquela folha de rosto. Tá? Então esse que é o objetivo. E aí quando ele bota aqui que salvo quando fundado em repercussão geral, o julgamento de repetitivo, aí o que ele quer fazer aqui é utilizar a mesma sistemática que a gente já viu dos precedentes ali, né?
ou seja, já tem algo, ele não admitiu, por exemplo, porque já existia uma repercussão geral no sentido contrário à minha tese, né? Ou já não reconheceram a repercussão geral para a minha tese, que nós já tínhamos falado. Então, aqui nesse caso, e aí vocês vão dizer na prática, professor, mas aí como é que ele faz ali? O próprio terceiro vice-presidente ele já não vai com a minha cara, ou ele já disse que não, e se baseou numa repercussão geral, e eu entendo que não é. Tá? Quem vai estabelecer isso, nós vamos ver, é o Tribunal Superior. Tá? O agravo ele é protocolado para o vice-presidente, o presidente do Tribunal ACO, mas ele não tem muito o que fazer. Ele só manda contrarrazoar e depois já manda para o Tribunal Superior. Tá? Ele não vai poder dizer, não, né, eu quero que fique aqui, eu vou trancar. Não está mais na mão dele. Tá? Se essa questão da repercussão geral e recurso repetitivo, se for o caso, quem vai apreciar sempre é o Tribunal Superior. Certo? Então, isso que você tem que saber direitinho para que ele serve, não é muito específico. Lembrar aqui que tem uma série, né, de incisos e tudo mais, foram revogados pela Lei 13.256, por isso que eu falei, olha se o teu CPC está atualizado, né, para ver se não, depois senão você vai achar que se aplica isso tudo que foi revogado, aí você vai errar. Diz aqui, dá uma ideia de como é que essa petição, né, a petição do agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, claro, o processo está com ele, né, foi ele que não admitiu, independe do pagamento de custas e despesas postais, ou seja, o preparo, importe de remessa e retorno. Não precisa porque é uma lógica. Eu paguei já pelo RESP achando que ia para o STJ. Eu paguei o recurso extraordinário achando que ia para o STF. Ele represou. Então, essa ida para lá, né, já está paga. Então, por isso que ele fala, independe do pagamento. Aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recurso repetitivo, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento do juízo de retratação. Tá? Aqui ele diz, claro que aí, especialmente, né, ele está chamando a atenção que se já tem uma questão, por exemplo, sobre os planos econômicos, aqueles que eu mencionei na aula passada, e você está querendo subir por força disso e está tudo suspenso, ele está dizendo aqui do sobrestamento. Né? Ele vai esperar, obviamente que o tribunal, o vice-presidente, não vai mandar para o STJ. Mas calma, está tudo sobrestado, está tudo suspenso, então ele vai parar para depois que decidir sobre os planos econômicos, ele manda ou não manda, né? E aí porque vai ter aplicabilidade imediata. Tá? O agravado será intimado para oferecer resposta contra razões, que já é no trâmite, e após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior. Então veja que o vice-presidente, no nosso caso aqui o terceiro vice, o máximo que ele vai poder fazer é retratar, né, se retratar. Que pode acontecer também, ele pode olhar o agravo e dizer, poxa, eu falei besteira lá naquele meu despacho. Claro que isso, né, a gente sabe que é raríssimo de acontecer, de voltar atrás, a gente já esgotou ali a jurisdição, canalizou com cuidado, mas eventualmente você nota. Olha, você falou que não teve pré-questionamento, tem um capítulo e está bem claro o pré-questionamento. Olhando o agravo que chegou até ele, o agravo em RESP, por exemplo, ele pode notar, aqui fiz errado. E aí ele se retrata dizendo, reconheço que há pré-questionamento, admito o recurso e remeto para o STJ. Mas aqui fala, não havendo retratação, né, e se ele não se retratar, porque se ele se retratar, perdeu o objeto agravo, não tem por que subir um agravo. Né? Mas aqui ele deixa claro, se ele não se retratar, que é o que mais acontece, ele vai dar aquela decisão, mantenho, né, a decisão que não admitiu pelos próprios fundamentos. Né? Ou seja, vou manter o que eu já tinha falado. Não interessa o agravo. Aí ele falou, o agravo será remetido. Então, a ideia aqui, nesse caso, é o presidente ou o vice-presidente do tribunal ACO não se mete. Tá? Ele simplesmente recebe o agravo, manda responder e manda para o Tribunal Superior. Certo? O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação moral. Então, aqui ele está dando a possibilidade, e até antes de falar desse parágrafo 5º aqui,
eu vou lembrar vocês de como é que é essa peça, né? Como é que funciona a peça do agravo, algo que tem que chamar a atenção, você pode anotar aí. O agravo, a petição do agravo, ela tem que atacar a decisão recorrida. Por que eu falo isso? Parece óbvio, né? Óbvio, se eu estou agravando daquela decisão, eu vou atacar aquela decisão. E é só isso que precisa fazer. Tá? Porque muitos advogados, e para isso, inclusive, né, acaba aplicando a súmula 182, que é essa daqui. Né? Ele fala que é inviável o agravo, aqui ele cita um artigo do antigo CPC, mas eles aplicam igual, porque tem um similar, o 1042, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, súmula 182. Então, nota que era de 97, antiga, mas ela surgiu justamente para chamar a atenção. Se você quer agravar, você tem que fundamentar, você tem que, como diz aqui, atacar especificamente o fundamento da decisão agravada. Exemplo, se ele diz que é intempestivo o teu recurso especial, aí você vai lá e diz o porquê que ele é tempestivo. Não, eu juntei uma certidão de que era feriado, então você vai ter que mostrar o porquê que a decisão está errada. E muitos advogados, o que eles fazem? Eles simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, copia o que estava no recurso especial. Eles acham que é repetir tudo que já falou no recurso especial. Não é. Né? Então, a súmula 182 ela é muito aplicada para negar esses agravos, dizendo que o advogado errou, porque ele se preocupou só em repetir. Então, lembra que o agravo em recurso especial é uma coisa, o recurso especial é outra. E aí, por isso que ele chama atenção aqui no parágrafo 5º. O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o especial ou extraordinário. Está dizendo que pode chegar no STJ o agravo, e eles olharam e disseram, pô, o cara tem razão, eu tenho que admitir. E mais, já vou fazer por economia processual, vou marcar uma sessão para julgar os dois. Eu julgo o agravo, que eu já estou admitindo, o recurso especial, e já vou analisar o mérito do recurso especial. Tá? Então, é isso que eles chamam a atenção aqui no parágrafo 5º, só para vocês entenderem, é que pode ter um julgamento conjunto. Tá? Na mesma sessão, agravo e o RESP. Assegurado, nesse caso, sustentação oral, né? E de acordo com o regimento interno. Então, nesses casos aqui, eles vão publicar dizendo, né, ó, advogado, estamos pautando para o dia tal, né, se prepare, né, hoje em dia sessões virtuais, né, que estão elaborando, mas aqui vamos dizer que a gente saiu da pandemia, é uma oportunidade de, naquela data, você vai ter que se inscrever para a sustentação oral e você pode, eles vão dizer que vai ter um julgamento simultâneo. Nesse caso, subentende-se que o agravo já deu certo e agora eles vão julgar o recurso especial. Tá? Então, você tem que sempre estar atento, de repente vai dar um pulo lá, conhecer, se não conhece o STJ ou o STF, tá? Isso por vezes acontece. Né? Porque também eles querem, eles pensam também até no próprio advogado. Né? Para que marcar uma sessão só para o agravo, aí julga o agravo. Ah, admito. Ele mais na frente vai julgar o recurso especial. Então já faz tudo numa só. E aí ele vai ter nas mãos dele o agravo e vai ter o recurso especial. Né? Sempre diferente, como eu falei, pontuei mais de uma vez, para não cair na súmula 182. Na hipótese de interposição conjunta de extraordinário especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso. Né? Esse é um pouco, tanto quanto óbvio, né? Porque assim como eu falei para vocês, que se dá uma decisão lá no TJ, um acórdão, você entende que é possível interpor especial e o extraordinário. Você vai fazer um recurso para cada, né? Um especial e um extraordinário. Aqui está dizendo, se for o caso de não admitir os dois, você vai fazer um agravo em RESP e um agravo em REXT. Você vai fazer um agravo para cada um, claro, né? Você tem que fazer um recurso para destrancar cada um deles. Cada um tem suas peculiaridades. Não vai fazer agravo em RESP e REXT. Não existe isso. E ele lembra isso, né, no parágrafo 6º. Havendo apenas um agravo, o recurso vai ser remetido para o tribunal, né, competente, óbvio. Só tem um agravo em RESP, vai ser para o STJ. E havendo interposição conjunta,
Primeiro, sempre o STJ, lembra que a gente também falou, é sempre na ordem, né, da jurisdição. Primeiro STJ, depois STF. Na aula passada eu mencionei que tem casos que vai primeiro para o STF, né? Até o William tinha perguntado, em que caso? Né? Especialmente quando tem problemas de competência, né, que o STF tem que dirimir. Então ele vai primeiro para o STF, isso é raro, é exceção. Geralmente, no caso dos dois, primeiro é para o STJ. Concluído o julgamento do agravo no STJ, né, se for o caso já do recurso especial no mérito, independente de pedidos, os autos serão remetidos ao STF. Também é o que a gente acabou de falar, tudo um pouco lógico, né? E aí ele vai apreciar o agravo a ele dirigido. Então, primeiro o agravo em RESP, provavelmente vai julgar o RESP, e depois o agravo em REXT e o próprio recurso extraordinário, salvo se estiver prejudicado. Senhores, esse aí é a tônica, tá? Então anota lá a súmula 182, por favor. Né? Eu vou copiar aqui para vocês no próprio chat, aqui para vocês terem. Eu vou botar aqui para, se você não esquecer. Tá? Então aqui, súmula 182, lembra, anota aí junto com, né, o teu CPC. Eventualmente o teu vadimeco não é, né, não tem referência a súmulas e tudo mais. Então, se não tiver, você anota a mão mesmo. Aí no teu 1042, na sequência, ele bota ver, ouvir de súmula 182 do STJ. Certo? Se tiver alguma dúvida agora do agravo em RESP, isso não tinha para falar. Tá? Depois, se for o caso, se eles quiserem, eu boto um modelo do agravo em RESP. Ele é um recurso simples, tá? É só para combater o que a decisão entendeu que não foi cumprido. Por exemplo, né, pode ser não fez o dissídio de forma correta, né, você está comparando um recurso especial que está comparando teses de tribunais, você não fez o cotejo, lembra aquela comparação? Isso tudo pode ser objeto e você vai atacar, dizendo, não, fiz sim, ele não soube olhar. Né? E claro que se você achar que não é caso, que não, e alguns advogados fazem isso, né? Não, realmente não tem pré-questionamento, não tem repercussão geral, aí nem insiste, né? Vai ser só gastar dinheiro do cliente. E lembre-se, né, que todo recurso tem honorários, né? A não ser que você já esteja no teto de 20%, né, que está lá no artigo 85. Mas então, cuidado, né, que eu vou gravar. E aí, se você não tem mesmo condições de admitir o teu resto, é muito melhor ficar quieto e não pagar, porque se negar provimento ao agravo em RESP, vai ter honorários. Então, cuidado com os honorários. Tá, então, partindo do pressuposto que não tem dúvidas, e se tiver, é só chamar aí pelo microfone, vocês já estão acostumados. Né? É melhor até do que pelo chat, porque no chat ali a gente fica mais, fica mais difícil de abrir, demora um pouquinho mais para responder, mas se quiser também pode botar no chat. Vamos lá, a gente agora vai tratar do último recurso, tá? Não que a matéria tenha acabado, porque a gente ainda tem, né, os processos nos tribunais, que eu vou adentrar hoje ainda, mas só para alertar vocês que a gente chegou no último recurso. Né? O que a gente vai ver depois são ações que tramitam nos tribunais, são incidentes que tramitam nos tribunais, mas que não são recursos. Em termos de recurso, esse é o último. Pode botar ali, né, fim. Tanto que se você olhar aqui no CPC, acabou, né? Livro complementar, disposições finais transitórias, né? Então a gente já chegou no último suspiro. Nós chegamos aqui na cloroquina do recurso, né? Nós chegamos aqui no desfibrilador dos recursos, né? Aquele último suspiro, a última, né, vamos dizer assim, é o último barco que está passando, o último cavalo encilhado, e depois disso acaba. Até porque os alunos sempre perguntam, professor, eu tive um processo ali no NPJ que teve agravo de instrumento, depois teve apelação, teve recurso especial, não foi admitido, teve agravo em recurso especial, né? Depois, agora, tem um tal de embargos de divergência. Quando é que isso acaba? Né? E acaba aqui mesmo. Né? O que significa esse embargos de divergência? Para a gente entender, até dá para ver o nome aqui, o que significa embargos, a gente lembra de declaração, e aí eu já também volto a falar, não coloque na prova, quando eu falar um tipo de decisão, você vai, aqui cabe embargos. Né?
embargos eu vou considerar errado, porque tem dois tipos de embargos, né? Por isso, ele tem nome e sobrenome, né? Então, aqui nesse caso, eu vou ter que chamar de embargos de divergência. Também não adianta botar ED, porque os dois são ED, embargo de divergência e embargo de declaração. Quando eu falo em embargos, eu sempre estou falando, lembrando, quem lembra, né, de embargo de obra e tudo mais, geralmente a ideia de embargos é suspensão, né, de algo ilícito ou irregular. E aqui no caso eu estou embargando, né, por conta de uma divergência, por isso o nome embargos de divergência. Qual é a ideia desse recurso? Veja bem, você já está lá nas últimas, nos tribunais superiores, e vai servir tanto para um quanto para o outro, STJ e STF, está lá na última instância, no Tribunal Superior, e você nota que tem um erro grave dentro dos tribunais, que é divergência dentro do mesmo tribunal. Divergência de direito dentro do mesmo tribunal. E aí você vai dizer, pô, isso é loucura, porque se o professor já falou que não pode ter o TJ entendendo de um jeito, e o, né, do Oeste de Santa Catarina e o de São Paulo diferente, em relação ao direito, muito menos deveria ter dentro dos tribunais superiores, mas tem. E isso você já sabe, porque você já viram o julgamento, né, aqueles julgamentos penais ali do STF, prisão em segunda instância. Né, metade diz que sim, metade diz que não, aí se mudar a composição já muda o entendimento. Então isso não pode ter. A gente tem uma só Constituição e a gente tem legislação federal também com uma só aplicabilidade. É assim que se aplica. Só que esse caso aqui, ele é justamente quando o próprio tribunal está capenga. O próprio tribunal não está cumprindo a função deles, porque eles têm divergência interna. Então, eu costumo anotar sempre para os alunos lá no material, né, que os embargos de divergência, qual é o objeto dele, qual é o cabimento. Né? Ele é utilizado quando há divergência interna dos tribunais superiores. Julgaram o teu processo no STJ ou no STF e você analisa e diz, poxa, eu estou aqui na terceira turma do STJ. Se eu tivesse caído na quarta, eu ganhava. Isso é impensável, não pode. E aí você vai utilizar os embargos de divergência para sanar isso. Para que, né, chamando a atenção, dizendo, peraí, eu estudei que vocês serviriam para dizer a correta aplicação. E não pode haver divergência interna. Tá? Então, lá no material de vocês aqui, eu cito o 1043, né? Eu coloco aqui ainda para vocês, recurso que serve para resolver as divergências internas do STJ-STF. Ou seja, uniformizar a jurisprudência interna deles. Né? Então, se você, e isso acontece muitas vezes lá dentro, né? Então aqui eu também botei que tipo de divergência entre o acórdão do STF, STJ, em RESP ou REXT, né, versus acordo de outras turmas, sessão ou órgão especial. Vamos pegar aqui o 1043 para entender melhor, para quem não conseguir compreender. Tá aqui, é embargável o acórdão de órgão fracionário que, então está dizendo aqui, você vai ter um acórdão de um tribunal superior, tá, que em recurso extraordinário ou especial, então, veja, está em caso desses dois recursos. Esse acórdão, né, ele fala no recurso especial, vou pegar esse segundo exemplo aqui, que é mais acontece muito mais, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Então, veja, é interno. Eu não estou comparando, nem daria para comparar STJ com STF. São competências diferentes. Estou falando lá dentro. Né? Entre as turmas, ele fala aqui, sendo os acórdãos embargado, aquele que me ferrou, e o paradigma, aquele que eu quero que aplique, de mérito. Então, essa é uma possibilidade. Veja, por exemplo, eu estou na terceira turma da STJ, e a quarta turma nós vimos ali que são as competentes para nossas matérias, direito privado. Essas duas turmas entendem de forma divergente. Então, eu vou pegar, me ferrei, né? Claro, alguns alunos perguntam, professor, eu posso embargar a divergência antes do meu julgamento? Claro que não. Então, você vai esperar o julgamento do teu recurso especial extraordinário, tá? Vai que você deu sorte, caiu na turma que te beneficia, você vai ficar quieto, né? Não vai fazer nada preventivo.
Mas se você tiver na turma que não te beneficia, você vai ter que esperar julgar. Você até pode chamar atenção para isso. Olha, não julguem assim, porque a outra turma já... E se for o caso, eu vou ter que embargar de divergência. Mas vamos dizer que você se ferrou. Nesse caso, você pega o acórdão embargado e busca o paradigma da outra turma, né? Aquele que eu quero que aplique. Um exemplo que aconteceu comigo recentemente, um caso de... Agora está lá no STJ, embargo de divergência. Era sobre a multa diária, né? A multa diária aplicada à obrigação de fazer lá de 2008. O que acontecia? Né? Uma das turmas do STJ entendia que a multa diária já começava a correr da intimação do advogado. Por exemplo, tirar o nome do Serasa. Eu não precisava intimar pessoalmente o réu. Publicou a decisão que mandou tirar do Serasa, já começa a correr a multa diária se não tirar. E a outra turma disse que não, tinha que ser pessoalmente, tinha que ir uma cartinha ou oficial de justiça lá no réu, dizer, tira o nome do Serasa. Então, uma coisa é intimação pessoal, a outra é por diário oficial. Essa divergência existe lá dentro. E aí foi caso de, né, oposição de embargos de divergência. Tá? Não beneficiou a parte que, né, quis embargar a divergência, aí você utiliza para querer que eles uniformizem. Né? E de preferência, claro, você vai sempre chamar para o paradigma, aquele que você vai usar a teu favor, porque o embargado me ferrou. Ok? Então, essa é uma possibilidade dos embargos de divergência. Como eu falei ali no início, né, por isso que eu brinquei, é o último suspiro, você já perdeu, né, você já teve uma derrota dentro do Tribunal Superior, o que te resta é opor embargo de divergência. E aí, até os alunos também perguntam, professor, mas essa divergência tem que ser recente? Claro que sim. Né? Eu boto aqui, né, o acórdão paradigma tem que ser recente. Né? Por quê? Porque vai ter sempre alguém que pode querer dar uma de malandro e dizer, o meu foi agora, uma decisão que não gostei, e o paradigma, eu tenho um lá da outra turma, que é uma decisão de 2005. Isso não pode. Você tem que demonstrar que essa divergência é recente. Então, você pode dizer, mas tem alguma coisa que diz o que é recente? É dizer que o entendimento, que eu entendo que é conflitante, né, seja o último aplicado, ou pelo menos, né, quando a gente fala recente, nos últimos, pelo menos nos últimos 3 anos. Não há um número específico, 5 anos, 2, porque pode ser que fique já essa matéria sem decidir há mais tempo. Mas pelo menos a última decisão, tem que pegar as últimas decisões dessa turma e mostrar, dizendo, viu como eles entendem diferente? Né? As últimas decisões que saíram são conflitantes da quarta turma e da terceira turma, que são do direito privado. E é isso que ele quer. Tá? Então, não tentem achar decisões antigas. Não vai dar certo. Então, isso está aqui no material. O acórdão paradigma tem que ser recente. Né? A comprovação da divergência, isso está aqui na sequência, que a gente já vai falar no próprio CPC. Diz aqui, ó. Só para finalizar aqui o cabimento, diz aqui, em recurso extraordinário ou especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão no mesmo tribunal. Então, assim, não é só a terceira e a quarta turma do STJ. Pode ser a terceira turma, que me ferrou, né, o acordo embargado, e o órgão especial do STJ. O órgão máximo. Eu entendo que teve uma decisão que me beneficia. É até melhor. Né? Posso até utilizar uma outra Câmara de Direito Público, porque a matéria é processual, também posso utilizar. Ele fala que outro órgão do mesmo tribunal. O que importa é você ter teses de direito idênticas e que eles estão divergindo. Né? E aqui, sendo um acordo de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Isso aqui ele fala só porque é uma discussão que tinha e eles quiseram pontuar. O que interessa é você ter divergência da matéria de direito. Não interessa se é processual, de mérito. O que interessa é, por exemplo, como eu falei no meu caso, né, pegar um caso aqui que tem a questão, de repente, que pode aplicar honorários advocatícios, né, o cabimento em um tipo de incidente. Você vai dizer, o 85 ele fala de recursos, ações, fala incidentes, mas isso aqui o que trouxe aqui é um incidente novo. Isso aqui aplica ou não aplica? Se tiver divergência, você encontrou,
Pode embargar de divergência, pode usar o embargo de divergência. Tá? E aí só qualquer órgão dentro do mesmo tribunal. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamento de recursos e de ações de competência originária. Então aqui ele está chamando a atenção também que eu posso pegar um recurso especial, é o meu caso, e achar uma ação rescisória que está na STJ, mas com a mesma questão de direito. Também serve. Né? O que interessa sempre, e só está repetindo o que eu já falei, é matéria de direito idêntica, analisado de forma, né, dissonante, aí, diferente. Então não pode, e aí você vai ter que chamar atenção para isso. Olha, lá numa ação rescisória encontrei uma outra turma, ou órgão especial, que é o órgão máximo do STJ, divergindo. Então, se apega nisso, pega o teu desfibrilador e utiliza. Né? Vai salvar o paciente. A divergência que autoriza a interposição de embargos, né, nesse embargo de divergência, pode verificar-se tanto direito material como processual. Acabamos de falar ali. Né? No caso de direito material, você pega qualquer um. Se tem que ter devolução em dobro, né, no caso de uma cobrança indevida de um tributo. Né? É direito material. Direito processual, se honorários, se cabe honorários ou não no incidente. Então, independente da matéria de direito, processual ou material, pode usar os embargos de divergência. Né? Cabe embargo de divergência quando o acordo do paradigma for da mesma turma. Olha, já é diferente aqui. Que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade dos membros. Então, você pode utilizar também. Dizendo, porque alterou, isso aí no STF acontece muito, né? Alterou a composição, entrou um ministro a mais, muitas vezes isso vai fazer com que modifique o entendimento. Aí você pode pedir um embargo de divergência, que uniformize, junta toda a patota, todos os ministros e eu quero, tá, uma decisão. Tanto que vocês vão notar que esse embargo de divergência, a competência para analisar, está aqui no material, né? O julgamento ou é no plenário do STF, tá? Ou na Corte Especial no STJ. Tá? Então, ele vai aqui, 15 ministros, são 33, 15 vão se reunir para julgar esse teu caso, porque eles têm que definir. E aí até peço para que vocês pesquisem lá, vai ter no Jus Brasil, pode entrar no site do STJ, pesquisar embargo de divergência, e lá tem, né, acesso a ementa, voto. Vocês vão ver que é um processo, um recurso demorado, porque é muita gente. Imagina no STJ 15 ministros votando. Então eles vão ter um longo debate, um advogando para um lado, outro advogando para o outro. Né? E a ideia, obviamente, é chegar a um consenso, por maioria, e vai ser sempre por maioria. Você nunca vai encontrar embargos de divergência por unanimidade, até porque existe uma divergência. Então vai ter os que brigam para um lado, os que brigam para o outro. Vai ter sustentação oral, claro, que você está lá com todos os ministros, né, pelo menos na maior parte dos ministros, na sua corte máxima ali de julgamento daquela matéria. No STJ reuniu 15 para analisar esse caso. Os 15 vão votar. E isso é tão importante, o embargo de divergência, que eles vão pensar assim, não, a matéria está divergente, vamos pacificar. E geralmente, depois dos embargos, eles criam uma súmula, porque eles já estão lá dentro da Corte Especial, né, no STJ, né, o plenário do STF, eles vão sumular, eles vão pensar o seguinte, se a gente já está pacificando o entendimento, a gente já tem quórum para súmula, eles vão lá no regimento interno deles e dizem, quanto eu preciso para fazer uma súmula? Preciso, né, estar na Corte Especial no STJ. Então é o seguinte, a gente decide esse embargo de divergência, que vai aplicar aí para o caso do Leonardo, e aí já vamos simular. Pronto, né, melhor dos mundos. E isso e aí já faz a súmula até para evitar novos embargos de divergência. Não fica embargo de divergência, embargo de divergência, embargo de divergência. Então você, para evitar isso, já pode simular. Tá? É a praxe, não é obrigatório, não, nem menciona aqui, tá? Mas é a praxe né, na prática eles fazem muito isso. Certo? E aí vem você dizer assim, tá, como é que eu faço para essa peça? Como é que eu vou ter que montá-la? É idêntica àquele, você vai lembrar da minha petição de recurso especial, lembra que tinha o capítulo do dissídio jurisprudencial. É basicamente recortar aquele tópico.
Diz aqui, o recorrente provará a divergência, e é só isso que você tem que fazer nesse recurso, né? Com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado da jurisprudência, inclusive mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com reprodução de julgado disponível na rede mundial, na internet, indicando a fonte. Mencionará as circunstâncias que identifiquem. Veja que isso tudo é uma cópia do que estava lá quando a gente tratou do dissídio no recurso especial, né? O que estava lá na parte, lembra do 105.3c, né, da Constituição, que falava do recurso especial por dissídio, por divergência de julgados de tribunais, né, de segunda instância, TJC, TJ São Paulo. Aqui ele recortou e colou e disse que é a mesma coisa que tem que fazer. E isso é para evitar, como eu falei lá para vocês, é para evitar de você criar, de dar um migué, de tentar criar uma decisão divergente que não existe. E até para ele ver também se é recente. Então ele vai dizer, onde é que você tirou? Onde é que está a sua divergência? Ah, achei aqui na quarta turma, estou na terceira, eu achei uma da quarta. Então você bota o link, né, de onde é que você tirou, a fonte, que é justamente, né, onde é que foi publicado, no Diário Oficial, que dia. Então isso tudo você vai ter que fazer, mostrar de onde é que veio a decisão divergente. Tá? E as circunstâncias que identificam assemelham. Lembra? Isso eu chamei de cotejo analítico, né? Que é você pegar e comparar. Falei até para vocês que naquele exemplo lá no recurso especial que eu botei no EVA, na Mediateca, vocês olharam que eu botei um abaixo do outro, né? Sublinhado em negrito as partes que estão, né, que assemelham, o direito, né, nesse caso, está em conflito. E eu posso utilizar tabelas, né? Então, se você for hoje em dia, a maioria usa tabela. Então, você pode botar uma tabela do lado da outra. No exemplo que eu dei antes, eu poderia dizer, né, que cabe multa diária da intimação do Diário Oficial, cabe multa diária a partir da intimação pessoal. Veja que essa mesma, está falando da mesma multa combinatória, multa diária, só estão divergindo em relação a como é que tem que fazer a intimação, se é pessoal ou se ela tem que ser, pode ser por Diário Oficial, ou seja, na pessoa do advogado, né, quando falar o Diário Oficial. Então é isso que você também não pode esquecer, não só a fonte e onde é que está a divergência. Por quê? Porque eles não são obrigados a ir atrás, né? Como eu falei lá naquela época, você não vai julgar tudo, alguns colam, vou botar ementa e copiar todo o acórdão e eles vão saber. Não, você é obrigado a dizer onde é que está a divergência, onde é que fica, né, essa divergência jurisprudencial interna. Até para eles saberem, mas isso aqui é nosso mesmo? O cara está pegando um de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Óbvio que não vai servir. Lembrando, volto a falar, na tua prova, só se for entre as turmas. E aí você vai ver na tua prova escrito ali, primeira turma do STJ, né, decidiu de tal forma, o que é, né, diferentemente do que decidiu a tal turma, a turma Y. Aí você vai lembrar, então tá, divergência dentro, divergência entre, né, as turmas do mesmo tribunal, superior é embargo de divergência. Tá? Em relação, claro, ao efeito devolutivo, como já era só no nosso caso do recurso especial, né, ainda mais que você está no último suspiro, embargo de divergência, coitado, se suspendesse. Né? Então não suspende nada. O prazo é os 15 dias, como qualquer outro recurso, não falei até no agravo em RESP, mas lembra que só o embargo de declaração que são 5, o resto é 15. Tem preparo? Tem. Né? Por que tem preparo? Porque você vai movimentar, lembra ali no STJ, 15 ministros. Isso vai ter que ter cafezinho arábica para todo mundo, né? Vai ter que ter uns quitutes na hora de intervalo. Então, isso tudo é pesado, é um custo, movimentar muitos ministros, vai ter que ter preparo. Né? E o trâmite, até coloquei aqui para vocês, geralmente né, você vai opor, né, fazer a oposição dos embargos de divergência, vai analisar se está tudo certinho, se está tempestivo, se recolheu o preparo, se fez direitinho o cotejo, né, a comparação. Vai para um relator, né, daquele que já está com o processo, né, e aí ele pode negar seguimento, e aí se ele negar seguimento, você vai ter que entrar com
né? Você vai lembrar, relator, já vou até treinando aí para a tua prova. O que você faz quando o relator nega admissibilidade, nega segmento é negar admissibilidade, né? Relator sozinho, monocrático, negou segmento ao meu embargo de divergência. O que eu faço? Agravo interno. Tá? Lembra disso? Sempre dependendo da decisão, você vai atacar. Mas eu não estou em embargo de divergência? Tá, você fez embargo de divergência. Mas ele sozinho não levou o embargo de divergência, tem que ser todo mundo, toda a patota lá. Tem que ter um acordo. E ele sozinho, o relator, olhou o embargo de divergência e disse, não, você não fez bem, você não soube comprovar a divergência. Então é caso de você fazer um agravo interno. Tá? Aqui, remessa do relatório aos ministros votantes, né? Então ele vai remeter o relatório que ele fez, vamos dizer que deu seguimento. Tá certinho, fez a divergência, né? Fez certinho a divergência da demonstração. Vai remeter esse relatório dele que diz que está ok, pelo menos a divergência foi bem comprovada, a todos os 15 ministros daqueles que a gente falou ali do STJ. Né? Os outros, no caso, outros 14, né? E aí, porque eles vão se preparar para o julgamento. E aí vai ter o julgamento no regimento interno, sustentação oral e depois vai fazer um acordo. Tá? Então, esse é um caso de julgamento, como você pega os embargos de divergência, não é tão comum, né? A gente costuma dizer, dentro de uma sessão lá na TV Justiça, você vê muitos RESPs, muito agravo em RESP, né? Mas aí quando aparecer julgamento da Corte Especial, da STJ, pode crer que ali dentro vão ter embargos de divergência. Porque não é uma simples turma. Está reunindo todos os ministros daquela matéria e eles vão julgar. E aí é uma sessão demorada, né, como você vai ter, porque você tem toda essa camada de votos aí para serem prolatados, né, unidos pelo menos na hora. Certo? Acho que é isso que a gente tinha que falar aqui dos embargos. Só finalizar que tinha mais uma coisa, né, o procedimento no regimento interno, tá? Isso só que acho que eu cabia aqui, o resto não tem muita relevância. Senhores, alguma dúvida dos embargos de divergência? Ficou claro para vocês? Tá? Não tem grandes dificuldades. Tá? Os dois, tanto o agravo em recurso especial, o agravo em recurso ordinário que a gente viu, e esse, são muito próprios. Tá? Você vai sempre lembrar que eu estou tratando aqui, nesse caso, de um acórdão que me prejudicou, e nesse caso eu tenho uma divergência no mesmo Tribunal Superior. Tá? Então essa vai ser a tônica da tua prova. Vou aproveitar aqui e falar então do que a gente dá próximo conteúdo. Já que vocês não levantaram nada ainda, não tem dúvidas. Vamos ver aqui. Opa. Eu posso perguntar um negócio antes? Claro, aproveita aí. Tem alguma forma, uma atividade, um resumo para a gente, sei lá, como se fosse uma coisa mais simples para entender o cabimento de cada embargo? Porque, claro que tem tudo no código aqui, realmente, mas para ficar Tem, bem... lá na Mediateca eu coloquei uma tabelinha para vocês. Uma tabelinha, exatamente, uma tabelinha que eu ia falar. Tem? Deixa Isso, eu ver. tem lá na Mediateca. Se Deixa tu eu baixei olhar, aqui. deixa eu até ver se eu abro aqui agora aqui para vocês, para até comprovar se está tudo certinho ali. E acaba um monte de informação junta, né? Da cabeça... Isso, não é muita coisa. Aqui, ó, tem aqui. Ah, tá. Ah, beleza, tem isso aqui. Tem Tem isso embaixo de então. declaração, que aí tem o que você pode Ah, usar. show. Eu imagino que tem aqui embaixo de divergência. Não, não, aqui, ó. Não está com embaixo de divergência. Eu vou incrementar, posso incrementar aqui com a parte de embargos de divergência. Eu agravo em resto que não estão aqui, vai só até o extraordinário, realmente. Posso incrementar, mas isso aqui já vai te dar também e costumo sempre falar para os alunos utilizar isso, né, uma tabelinha, por exemplo, que pode ter no escritório ou para o teu estudo, porque é legal que ele vai dizer qual é a definição, o cabimento, né, legitimidade, preparo, tal. Sim. Mas especialmente o cabimento ajuda bastante. Da sentença, né, grau de instrumento, decisões interlocutórias. Então eu vou incrementar, depois eu vou botar ali para vocês, faltou só o agravo Ótimo, pô, já ajuda bastante, professor, o realmente. agravo. Com a fundamentação ali fica mais fácil o caminho também para... Isso, tranquilo. Obrigado, desculpa interromper. Nada, imagina. E aí, então, a gente, sim, no recurso, a Maína falou ali também que tá tudo certo, tudo compreendido,
né, se tiverem dúvida na hora de ler e tudo mais, é só entrar em contato. Vamos falar aqui dessa parte dos processos, né? A gente encerrou, então pode botar ali, né, que encerrou a parte de recursos, acabou o recurso, não tem mais o que fazer, tanto que às vezes você está... Claro que você vai dizer, professor, mas eu ouvi falar num caso de, depois do embargo de divergência, o cara embargou a declaração. A gente sabe que aí já é só jus experiandi, como dizem, né? Claro que a gente sabe que embargos declaratórios serve para qualquer situação. Então, pode acontecer que depois do embargo de divergência, no último suspiro, o cara ainda tente embargos declaratórios para dizer, pelo amor de Deus, eu sei que não tem mais nada, né? Mas aí, vamos dizer assim, na ordem dos recursos, esse aqui seria útil. Tá? E aí a gente vai estudar, então, a partir da próxima aula, né, a gente vai ter essa aqui, essa parte dos processos de competência originária nos tribunais. Então, aqui a gente vai ver que não são recursos. Sempre falo isso porque tem aluno que lá, quando eu falo na primeira questão da prova, qual o recurso que você quer utilizar? E o aluno vai lá e diz, a ação rescisória. Né? E lembrar que todos esses aqui que a gente vai citar não são recursos. O recurso, o que ele serve? Ele serve para impugnar, ou para pedir uma nulidade, uma reforma de uma decisão. Né? Ele serve para impugnar uma decisão. E aqui não, aqui a gente vai ver ações e incidentes nos tribunais. O que assemelha com o recurso é de estar no tribunal. Mas aí você vai ver que é totalmente diferente. E aí, já aproveitando, né, até eu botei aqui que está na parte especial do CPC, né, então está na parte geral, parte especial, 4 incidentes e 3 ações. A gente vai olhar aqui, né, 1 incidente, né, 2, 3, né, e 4 com conflito. Né? Então, a gente tem aqui os incidentes e vai ter 4 incidentes e 3 ações. E aí eu pergunto para vocês, aí só relembrando uma matéria que talvez vocês não recordem, para ficar bem fresquinho na cabeça, lembra que as ações, elas têm também né, a sua razão de existir. Né? Para que serve uma ação? Né? Resumidamente, de forma objetiva, eu costumo dizer que a ação um instrumento processual para você obter o bem da vida, uma tutela do Estado, do Judiciário, ao bem da vida, né, que você pretende seja protegido, seja reconhecido. Então, esse é o objetivo de uma ação. Claro, tem definições de vários autores, mas para você entender, né, um direito material que você entende que foi violado, ou que é uma proteção, né, a ele, seja aplicado, que seja, você quer que seja declarado, né, você quer uma condenação, lembra daqueles tipos de pedido que eu tenho. Então, eu pego esse bem da vida, especialmente o direito material, que eu quero que aplique, e busco para o judiciário reconhecer, através de um litígio, né, através de um procedimento, aí, né, uma série de procedimentos em primeiro grau, e vai. Então, isso é uma ação. Né? E o incidente é diferente. O incidente, na verdade, ele é uma questão prejudicial. Né? Dentro de um processo, lembra que a gente falava, eu sempre coloco o processo de início e o processo de fim, né, do processo. No meio, no curso do processo, existem questões processuais que são prejudiciais ao julgamento da causa. Então, esses incidentes nada mais são do que parênteses, eu coloquei isso semestre passado para vocês, né, são parênteses processuais, como se eu tivesse que abrir um parênteses, resolver aquela questão prejudicial, processual, e depois continuar com a ação. E aqui nós vamos tratar disso. Especialmente quando estiver dentro das ações nos tribunais, quando tiver com recursos também dentro dos tribunais, pode acontecer de abrir um incidente, de ser obrigado, claro que a parte vai querer isso, vai buscar, vai peticionar nesse sentido, vai dizer, peraí, eu preciso que resolva algo processual antes do julgamento do meu recurso ou da minha ação. E aí é chamado de incidente processual. Você já tem essa noção, então não confundam ação, incidente e recurso. Cada um tem a sua aplicabilidade. Tá? Então eu já botei isso no material aqui e vocês vão ver que são incidentes e ações que vão tramitar em segunda ou terceira instância, ou seja, TJ, TRF, STJ, STF, depende de cada um. Né? E os trâmites estão sempre dentro do regimento interno, tanto que eu não vou trazer muito trâmite, o trâmite é algo mais maçante, né? Quase sempre a mesma coisa. Você utiliza, você entra com a ação, né? Vai ter todo um rito especial que é previsto dentro dos regimentos.
porque o CPC pensou nisso. Não, vou dar a manha aí, vou dar o caminho das pedras de como fazer a peça. Mas como tramita, aí cabe a cada tribunal, de acordo, né, com as suas peculiaridades, como achar melhor, sempre com contraditório, mas é isso que cabe a eles. Então, vamos só pincelar aqui cada um dos que a gente vai ver, né, dos tipos. Então, veja aqui, ó, primeiro que a gente vai analisar, já está deixando bem claro, o incidente. Incidente de assunção de competência. Então, a gente tem 4 incidentes. Esse aqui já me diz tudo, é um incidente. E aí eu vou, na aula que vem, eu vou explicar para vocês que não tem nada a ver com discussão de competência. Que vários alunos vão na prova e erram isso feio. Porque eles não viram a aula, não prestaram atenção, não leram. E o próprio CPC é horrível em termos de vamos dizer assim, definir o que é esse instrumento. Tá? Porque ele fala de assunção de competência e eu boto lá de sacanagem também, até para ver se vocês estão atentos, eu boto lá na prova, né? Que é o incidente para discussão da competência daquele, sobre a matéria e tudo mais. Aí o cara lê a assunção de competência, né? Competência, claro, tá certo, verdadeiro, né? E tá errado. Tá? A gente vai estudar que não tem nada a ver com competência. O que vai querer aqui, não precisa anotar nada, só entenda, o objetivo desse incidente é muito parecido com aquela nossos repetitivos ali. Tá? A gente vai ver que a ideia é a mesma. Tanto que lembra que lá no relator para julgar monocrático, eles falam de repetitivos e assunção de competência. A ideia aqui é mais uma forma de criar aquele nosso sistema de precedentes, do common law. Tá? Isso aqui vai ser para isso. Só que ele foi criado, né, para uns casos pontuais, mas anota ali e não esquece, não tem nada a ver com competência. Até brinco com os alunos, né, vai lá e risca competência para não esquecer. E eu vou até explicar por que esse nome. Né? Assunção, por causa do Fábio, nada a ver com Assunção. Né? A ideia é que depois a gente vai ver, ele assume, o tribunal assume uma competência que seria dele, mas eu explico na outra aula. Outro incidente aqui, arguição de inconstitucionalidade. Isso aqui já dá a ideia bonitinha, né, de que eu vou abrir esse incidente com uma discussão de constitucionalidade. Antes de julgar o recurso, eu abro esse incidente. Tem aqui o conflito de competência, né, é outro incidente. Então pode até anotar ali já que esse é um incidente. A gente tem 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui. O único que não fala que é incidente é o conflito de competência, mas pode anotar ali. É o nosso, né, incidente aqui que está escondido. A gente pode achar que é ação e não é. E aí, até por que eu bato nessa tecla? Porque a ação, ela tem que ter, lembra, vocês já devem lembrar disso, uma ação, na aula, no semestre passado eu falei, ela tem que ter o quê? Qualificação das partes, né, valor da causa, tudo aquilo que uma ação, lá lembra do 319, eu batia na tecla, tudo pega lá uma petição inicial, e incidente não. Incidente, o processo já está no curso dele, já está tudo bonitinho, eu só vou abrir um parênteses. Então é bem mais simples. Incidente é bem mais fácil de fazer, de abrir. Tá? Conflito de competência aí sim tem a ver com competência, não como esse aqui do Assunção. Então esse aqui vai discutir competência. Homologação de decisão estrangeira, isso aqui é uma ação, pode até anotar ali. Então, conflito e incidente. Homologação é ação. Tá? E aí já antecipo para vocês, que é na aula que vem a gente vai tratar, que a homologação ela serve para aqueles casos que vocês já viram de decisões de fora do país que precisa da validade aqui. Né? Ele é um filtro para aplicar uma decisão estrangeira aqui. Né? Então, especialmente aquelas que são equiparáveis à sentença. E tem que ter esse filtro. Né? Eu costumo dizer, imaginou se não tivesse o filtro desse, vinha, por exemplo, uma sentença lá dizendo que, né, o fulano se divorciou naquele país estrangeiro e lá dizia que ele tinha que tomar, porque não repartiu os bens com ela direito, ele tinha que tomar 5 chibatadas. Né? Vem isso aqui para ele efetivar aqui, ele vai dizer, não, peraí, né, a gente tem um filtro justamente para dizer todo o jurisdicionado, né, as pessoas que estão no Brasil, são submetidas a um crivo. E aí vamos ver se isso aqui viola a nossa Constituição, tratados. Então vai ter que servir para isso. Então é uma ação
Eu vou explicar na aula que vem. A ação rescisória você já conhece, a gente já tratou dela, mas vai dar uma reprisada, até porque é importantíssimo. Lembra que é uma ação que você só protocola ela nos tribunais, né? E ela serve para desconstituir uma coisa julgada material. E a gente já falou no semestre passado, quando eu falou da coisa julgada material, eu falei para vocês, tá, aquela que a Constituição diz que é imutável, né? Irrevogável, imutável e tudo mais, trânsito em julgado. Posso modificar? Posso. Naqueles casos da ação rescisória, lá do 966, casos gravíssimos, eu entro com essa ação. Penúltimo incidente também, de demandas repetitivas. Aqui a gente vai tratar daquela mesma ideia do RESP repetitivo, do recurso extraordinário repetitivo, só que em segunda instância. E aí você vai lembrar disso, vai dar uma olhadinha no TJ, vou passar para vocês depois, ao longo da próxima aula. Um rol já do TJSC, são muitos casos já, mas os mais interessantes, para vocês verem que essa ideia dos repetitivos só tinha no STJ-STF. Esse CPC falou, não, por que não criar nos tribunais de segunda instância? Então o TRF tem, o TJSC tem. A diferença é que não aplica para o país todo, né? Só para a abrangência do TJ. Então o TJSC tem bastante utilizado, né, esse repetitivo. Até porque, como nós já falamos, julga uma vez, aplica para o estado todo. Certo? Então aqui eu vou abrir um incidente para criar um repetitivo. E por fim a reclamação. Tá? A reclamação já existia, vocês acho que já ouviram falar na súmula vinculante. A súmula vinculante ela, né, foi criada para justamente vincular decisões dos magistrados, dos órgãos administrativos, né, fortíssima lá do STF. E aqui nesse caso eles criaram uma reclamação, e lá na súmula vinculante era assim, desrespeitou, vai até o STF e fala, né, ministros, eles estão desrespeitando a súmula vinculante número tal. Ele manda, como se fosse mandado de segurança, ele determina cassar aquela decisão. Então, a reclamação tem esse nome, você reclama para o tribunal que estão descumprindo as suas decisões. E aqui vai servir para qualquer tipo de tribunal. Então, se você tiver uma súmula, por exemplo, do nosso TJSC que foi desrespeitada, você pode ir até ele. Isso é muito utilizado até para decisões administrativas. Por exemplo, você vai lá na Receita Federal e o cara fala, né, o delegado da Receita Federal, sei lá, condiciona você recorrer lá de um tributo, ele está aplicando uma multa no teu imposto de renda, dizendo que você não declarou e tudo mais, e está condicionando ao prévio depósito, você recorrer administrativamente ao prévio depósito. Você vai lá, opa, vou lá achar no tribunal, achei, o STJ diz que não pode numa súmula. Então você vai lá e reclama direto no STJ, o STJ, se for o caso, ele é muito parecido com o mandado de segurança. Ele vai lá e determina cassar aquela decisão. Tá? Então eu comparo a reclamação muito ao mandado de segurança. E olha o legal da reclamação é que a gente vai ver isso, é que em vez de você ficar recorrendo ou entrando com ação, você poderia dizer, vou entrar com processo contra o delegado da Receita. Você vai entrar em primeira instância, você vai ter segunda instância, já vou direto lá no STJ e digo, estão descumprindo. Tá? Então a reclamação é isso, você vai e reclama direto com aquele que tem uma súmula, ou repetitivos, ou entendimento dominante. Tá certo, senhores? Então é só para, eu acho que é isso, para não, também é muita coisa, bastante conteúdo aí. Vamos finalizar por aqui, vocês já entenderam o que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente mata isso, pelo menos boa parte deles, que é saber para que se aplica. Tá? E aí e também na aula que vem já vou fazer exercício com vocês, né, para a prova, né, já fazer a gente tem mais, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, a nossa prova ficou para o dia 16, né? Então, peraí. Então tem tempo, 16 está certo. Na aula que vem a gente faz uma revisãozinha com exercício que eu vou botar para vocês na mediateca, e depois vocês resolvam, e a gente vai também finalizar a aula resolvendo. Vai ser uma aula um pouquinho mais longa, mas a gente vai conseguir finalizar a parte que interessa para a prova e vai resolver nessa parte né, para vocês especialmente saber o que utilizar diante daquela decisão. Então vai ser um
uma revisão focada no cabimento dos recursos, para você chegar pelo menos ao, sair desse semestre podendo dizer, tal decisão, claro, às vezes a gente demora um pouquinho, é questão de prática, mas eu sei onde achar um recurso para aquela situação. Tá? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, mas tem ok. Isso, vai ter um exercício, eu vou botar ali como eu fiz da outra vez, né, no exercício já focado na nossa revisão. Tá certo?